Olá! E estamos novamente no nosso Além da Fama, nesse Maio Vermelho, um mês muito importante para a conscientização e prevenção da hepatite. E hoje eu tenho o prazer de receber essa doutora, uma hepatologista, que vai nos dar dicas muito importantes sobre essa questão. Doutora Luísa Saldanha, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, querida. O prazer é nosso estar recebendo aqui, que possa nos dar as orientações. Como é que nós podemos falar agora a respeito da prevenção da hepatite? Então, primeiro a gente precisa saber como é que a gente vai descobrir se tem ou não hepatite. Como é que a gente faz? Né? Exames? Exames. Através dos exames de sangue, a gente vai ter as enzimas hepáticas e elas vão estar aumentadas. Tá. E aí a gente faz o diagnóstico de que deve ter uma hepatite ali. Aí, a partir desse primeiro momento é que a gente vai tentar entender. É uma hepatite secundária a quê? Ela surgiu devido a quê? E aí, dependendo disso, é que a gente vai conseguir indicar a melhor forma de tratar e de prevenir. Por exemplo, existem as hepatites virais. Hepatite A, B, C, D, E. Dentro dessas hepatites, existem algumas delas que têm prevenção através de vacina. Ai, que ótimo. Por exemplo, a hepatite B está inclusa no calendário vacinal. E aí é importante que todo mundo, né, cheque no seu cartão vacinal se tomou as doses e se não tem certeza, se perdeu o cartão de vacina, pode fazer um exame de sangue que vai constatar se a pessoa recebeu a vacina e tem imunidade ou não. E esse sistema vacinal é na infância? Ou É na infância, e aí se tem dúvidas, faz esse exame, pode fazer uma dose de reforço, ou vacinar, ou revacinar. Porque a resposta imunológica é individual. Então, a gente espera que fazendo as 3 doses, eles tenham a resposta, mas pode ser que não e precise de um reforço. Ok. Seria, então, uma vez na vida ou precisa ser repetido? Não, seria uma vez na vida. Certo. E aí, a gente considera que a pessoa tenha a proteção contra a hepatite B. Antes da gente falar sobre as outras hepatites, existem alguns sintomas, porque às vezes a pessoa não faz o exame, mas ela pode detectar que tem alguma coisa que está estranha. Então, a doença do fígado, ela pode ser desde um sintoma muito discreto, como um pouco de fadiga. Você fica até na dúvida, eu tô cansado porque eu tô trabalhando muito, não tô dormindo bem, ou então tem alguma coisa aí. Então, pode ser desde um sintoma muito leve, como uma fadiga, uma indisposição, até alterações do fígado crônicas. Por exemplo? Por exemplo, pessoas com olho amarelo, que a gente chama de icterícia. Se tiver já a doença numa fase avançada, pode ter cirrose hepática. Puxa. E aí, quem tem cirrose pode juntar líquido na barriga, que é o que a gente chama de ascite. Pode chegar a ter um pouco de confusão na cabeça, vomitar sangue, que já é na parte bem avançada da doença descompensada. Certo. Mas para a fase inicial mesmo da hepatite, tem gente que não vai sentir nada, pode sentir pouquíssima coisa. É o perigo, e né? pode ter o olho amarelo, que é o que a gente chama da icterícia. Ela vai mais ou menos silenciosa, né? E aí a pessoa não percebe. É muito comum que a gente tenha a maior parte dos casos de forma silenciosa. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado de periodicamente fazer os exames, principalmente quem está exposto ou por questão de trabalho ou até exposição pessoal mesmo, algum fator de risco que leva, né, a ter algum tipo das hepatites. Perfeito. A hepatite tipo A, como é que ela é adquirida? A hepatite A ela é adquirida através da forma fecal-oral. A gente come ou entra em contato com fezes contaminadas e a gente passa isso para o nosso trato digestivo. Então, é importante reforçar cuidados com os alimentos, lavar bem as mãos. E hoje em dia está incluso no calendário vacinal. Mas para quem não tomou, né, na época da infância, ela está disponível também para ser tomada. Ai, que ótimo. Então é uma outra oportunidade de prevenção mesmo. A gente tem que ter cuidado porque às vezes a gente não come só na casa da gente. Exatamente. E aí fica sujeito às vezes numa manipulação de um alimento fora de casa, uma água que às vezes a gente toma que não sabe se foi bem tratada. E aí é interessante tomar a vacina, que é a melhor forma de se prevenir. Perfeito. Hoje em dia a gente tem um número crescente de casos de hepatite A. A hepatite A pode até evoluir com casos mais sérios, como hepatite fulminante, e precisar de um transplante. Nossa. Então, fundamental a possibilidade de tomar a vacina
que hoje em dia está acessível a todos. A hepatite B, como é que a gente previne? A hepatite B, a principal forma de transmissão dela é através do contato sexual. Tá. Então, é interessante quem não tem, né, parceiro fixo, que possa estar usando, né, os métodos de preservativos. Existem outras formas de contaminação, mas essa é a principal. Certo. E o ideal é que esses pacientes também se previnam através da vacinação. Tem alguma que se transmite pela saliva? Alguma hepatite? Não, felizmente. Não. Graças a Deus. E a hepatite C, como é que ela é transmitida? A hepatite C é principal contato com o sangue. E aí a gente tem que lembrar que na década de 90, algumas pessoas receberam transfusão de sangue e ainda não tinha esse tipo de testagem. Perfeito. E aí elas podem ter adquirido dessa forma lá atrás. Uma transfusão de sangue, às vezes fez uma cirurgia e precisou receber sangue. E aí a outra forma de adquirir, que às vezes a gente se depara bastante no consultório, são pessoas que porventura fizeram algum piercing, tatuagem. Nossa, é verdade. E aí às vezes não teve uma esterilização, né, um cuidado com esse material e pode adquirir hepatite C dessa forma. Né, tratamento odontológico. Eu ia perguntar a respeito disso, né? Todo esse material, ele precisa estar bem condicionado para evitar transmissão. E para as mulheres, eu sempre digo, tem que levar o estojo de cutícula, para tirar na manicure, porque a gente fica, né, vulnerável ali, às vezes tira um pedacinho, sangra, e é um local de que pode estar sendo exposto. É, porque eu tenho um alicate, né? Pode, se não for bem higienizado, pode realmente, com certeza. Então, a melhor forma de prevenir é tomando esses cuidados. E se porventura na década de 90 entrou em contato com sangue por transfusão, é interessante fazer o exame para testar. Perfeito. Aí essa não tem vacina. Não. E aí o melhor jeito de se prevenir é tomando esses cuidados. E se adquiriu, tem que tratar. A boa notícia é que tem tratamento. Graças a Deus. Há um tempo o tratamento era mais difícil, tinha bastante efeito colateral. Sim. Mas a gente vem com um tratamento com comprimidos por via oral que tem uma taxa de resposta e cura muito boa. Nossa, que ótimo. Mas o problema é que é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa se expôs ao risco há 5, 10, 20 anos e a doença o vírus ficou no corpo esse tempo. E aí isso já pode ter causado danos hepáticos. Entendi. E a hepatite tipo D? Hepatite tipo D e E são menos frequentes. Sim. Para a hepatite D existir, ela precisa da hepatite do tipo B. Então a melhor forma de não pegar hepatite D é vacinando contra B. Entendi. E a hepatite E também ela tem a forma de transmissão parecida com a hepatite A, que é fecal oral, mas ela também não é muito comum. E aí a gente deixa para casos menos comuns. Essas são as principais hepatites virais, né? Mas existem outros tipos de vírus que também levam a alteração no fígado. E aí, às vezes, a gente precisa ter uma investigação mais ampla. Perfeito. Isso tudo através dos exames, né? Independente de você ter sintomas ou não, naqueles exames que são aqueles que a gente faz anualmente, já dá para perceber se tem alguma alteração no TGO, né? TGP, justamente. Os exames de avaliação da função do fígado é a bilirrubina e o INR, que são esses dois que a gente avalia como está o funcionamento do fígado. Em relação a se tem lesão no fígado, é o TGO, o TGP, a fosfatase alcalina e a gama-GT. São exames que as pessoas costumam fazer de rotina quando vai na ginecologista, mulher principalmente, ou às vezes passa no clínico, um exame admissional, eles podem ser feitos. Ótimo. Tá? E aí a alteração desses exames é que leva a toda essa linha de investigação. Perfeito. E aí não somente essas hepatites podem alterar esses exames. A gente tem que pensar em outras causas também que alteram esses exames, que não necessariamente são hepatites virais. Por exemplo? Por exemplo, às vezes a pessoa faz o consumo de alguma medicação que pode levar à alteração desses exames. Pode ser secundária a uma gordura no fígado, que aí pode alterar também.
Se fez uso de bebida alcoólica recente ou frequentemente, também altera os exames do fígado. Então, numa consulta, a gente precisa passar por todo esse caminho para entender o que está levando a essa alteração dos exames. Perfeito. Na hepatite medicamentosa, normalmente é o excesso mesmo de medicação, é uma mistura que há... Então, nem sempre é excesso de medicação. Ah, é? Nem sempre. Acontece o seguinte, se você tem um excesso de medicação e aquela medicação ela causa um dano no fígado, então certamente. Mas existem algumas medicações que elas causam alteração no fígado mesmo na dosagem habitual. Por exemplo? Por exemplo, existe uma medicação que é para o colesterol, tá certo? Que é comumente usada e às vezes ela pode causar alteração no fígado. Mulheres que fazem uso de anticoncepcional também pode alterar as enzimas do fígado, que são medicações que a gente usa corriqueiramente. Certo. Que não significa que você está usando e vai alterar seu fígado, mas que ela pode alterar. E aí, o muito importante é na consulta a gente ter essa condição de começou a medicação e aí os exames alteraram, aí reforça, entendeu? Nem sempre vai ser medicamentoso. Alguns antibióticos também causam alteração de enzimas do fígado. Não todos e nem sempre. Sim. E às vezes uma pessoa usou aquela medicação e não aconteceu nada, não aconteceu nada. E agora com essa fase de suplementos, porque é uma moda que está assim, dominou, não é? Eu acho que o mundo todo. Essa questão dos suplementos, eles também podem gerar uma hepatite? Pode sim. A gente precisa ter cuidado porque existem alguns suplementos que não é o suplemento em si que causa a alteração do fígado, mas a forma como ele foi manipulado, ou se ele carrega metais pesados juntos, e aí isso pode causar alteração das enzimas do fígado. Existem alguns chás, remédios fitoterápicos, que às vezes a pessoa pensa que não vou tomar esse remédio de farmácia, vou tomar um remédio natural porque não vai causar mal para o meu fígado. E sim, os remédios naturais já são conhecidamente que alguns causam mesmo mal para o fígado. Outra circunstância é chá. É muito comum, né? Principalmente o pessoal mais antigo não quer usar a medicação e diz, vou tomar só um chazinho para essa gripe, só um chá para isso. E às vezes tem chás que são hepatotóxicos, que é o nome que a gente dá para essa agressão do fígado. Então, quando passa em consulta e tá com alteração das enzimas do fígado, a gente tem que percorrer toda essa história clínica para entender. E às vezes tem mais de um fator. Usou medicação, já tem um probleminha do fígado, já tem uma história de uma hepatite no passado, e aí a gente tem que entender o que levou a essa alteração dos exames. Mulheres, principalmente, às vezes a gente quer dar um brilho no cabelo, e aí termina suplementando diversas vitaminas. Isso mesmo. E consome, às vezes, né, esse produto mais estético que pode levar ao dano hepático. Então, precisa ter cuidado. Com certeza. Gente, a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas de como você pode prevenir a questão da hepatite. O maior orgulho da IPTV neste segundo ano é saber que milhões de brasileiros nos permitem entrar em seus lares, levando informação, conhecimento e companhia ao longo do dia, onde e quando você quiser. Neste último ano, vivemos uma verdadeira revolução. Reformulamos nossa grade de programação. Lançamos novos programas e conteúdos exclusivos. Participamos de eventos de grande porte, levando o nome da IPTV além das fronteiras do Brasil. Expandimos nossa presença nas mídias digitais, ampliamos os canais de distribuição e estamos cada vez mais presentes em todos os cantos do país. Tudo isso só foi possível graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais, ao crescimento constante da nossa audiência, à relação de confiança que construímos com você. Porque no fim das contas, tudo o que fazemos é pensando em você. Obrigado por fazer parte dessa história. IPTV, 2 anos com você.
Você sabia que a Pague Menos Celular é uma operadora de telefonia e que está trazendo uma super novidade para você? Estou falando do plano R$ 9,90 por mês, onde você tem internet, que pode chegar até 15 gigas, ligações limitadas para qualquer operadora do Brasil e ainda benefícios e descontos exclusivos nas farmácias Pague Menos e Extra Farma. Você pode adquirir o chip físico direto em uma das unidades da farmácia Pague Menos ou comprar o chip virtual direto pelo site Pague Menos Celular. Aproveite! Acesse o site que está aqui na sua tela. E voltando no nosso bate-papo muito interessante com a doutora Luísa, eu queria que falasse um pouco sobre essa questão de que principalmente os jovens, né, estão usando muito whey agora. Isso também pode gerar uma hepatite? Então, o uso do whey a gente não encontra como uma causa de hepatite. Ok. Mas por vezes são misturas, né? Chamam de blend. Quando o whey é puro, isolado, é ótimo como uma suplementação. Às vezes é difícil mesmo conseguir atingir uma meta proteica e aí precisa abrir mão de um suplemento por conta da quantidade de volume de comida. Então, o pessoal que faz academia, mulheres têm muita dificuldade de comer a quantidade de proteína do dia. E aí existe a orientação de suplementar. Perfeito. A gente sabe que hoje o emagrecimento com a sarcopenia, que é essa perda muscular, é muito ruim. Sim. Né? E aí, às vezes, a gente orienta para os pacientes que façam o uso, inclusive, de suplementação proteica. Mas a gente precisa ter cuidado com o que está sendo consumido. Porque o problema do whey não é o whey em si. É o que é o que foi formulado junto. Que às vezes está associado a metais pesados. E aí, essa quantidade de metais, se for uma quantidade grande, pode causar alteração das enzimas hepáticas. E aí a gente entra num lugar que é até interessante, que na consulta a gente pergunta: usa medicação? Não. Usa chá? Faz várias perguntas para ver se descobre o que está causando aquela alteração do exame, e é comum as pessoas negarem. Do mesmo jeito, mulher nega bastante o uso do anticoncepcional porque acha que não é medicação. Exatamente. E aí tem a questão do whey, da suplementação, da creatina, de tudo isso que é interessante a gente estar revendo para entender se tem compostos que podem causar mal para o fígado. Um exemplo disso é a maca peruana. A maca peruana é uma substância que ainda é usada, ainda foi mais usada ainda, e a gente sabe que pode causar um dano hepático. É mesmo? E aí a gente não indica o uso. Nossa, teve uma época que foi febre, né? Eu lembro disso. Isso Nossa. mesmo. O pessoal da academia usava bastante. E a gente teve alguns casos mesmo de alteração hepática secundária à maca peruana. Não diga. E aí você que está usando, a dica é suspender. Procure o médico, checa teus exames e suspende porque pode causar um dano no fígado. Nossa, e tava falando dos chás, porque normalmente a gente toma mesmo o chazinho, né? Fica uma coisa assim como se fosse mais saudável, não é medicação, não é? E qual é o risco, então? Quais são os chás que normalmente as pessoas utilizam em maior frequência e que acaba dando uma sobrecarga no fígado? É a quantidade, é a qualidade, o que seria? Então, em relação ao chá, a gente separa um pouco isso. Tem aquele chá que compra no supermercado, que vem no saquinho, que aí a gente tem uma ideia mais ou menos do que está sendo oferecido ali. E aí, nada contra quem usa os chás, principalmente se for chá de canela, né, chá de maçã, chá de camomila, pequena quantidade, cidreira, né, uma xícara só, aí tudo bem. Mas a gente encontra um lugar de preocupação em chás feitos às vezes com a própria folha, que aí entra num lugar que a gente não consegue quantificar, medir como foi feito isso daí, que às vezes diz, eu coloco umas folhas, e aí são quantas, é como, e aí fica difícil, pode causar um dano hepático. Também outra condição é a quantidade de chá. Uma pessoa que toma um chá, eu gripei uma vez no ano e tomei um chá de hortelã, não vai, chá de alho. Não vai ser esse lugar. Agora, existe aquela pessoa que tem um consumo frequente, ou porque recebeu uma indicação que acha que é diurético. Tem gente que faz, às vezes, para enganar a fome, acha que, vou tomar mais líquido, aí não consegue tomar só de água e resolve abrir mão de algo com sabor, e aí coloca um chá e pensa num efeito diurético, recebe uma dica de algum próximo, e aí termina usando grande quantidade.
tipo 2 litros, eu tomo 2 litros de chá por dia. Não é? Aí isso realmente a gente entra num lugar de alerta, né? Tá. Não vai ser todo mundo que usa chá, seja ele de saquinho ou da própria folha, que causa isso, mas a gente precisa ter atenção nesse consumo, principalmente se for frequente e principalmente se os exames estão alterados. Às vezes a pessoa pensa que pode ser uma série de coisas e às vezes o problema está nesse consumo de ervas, de chá, de suplemento, às vezes gominha para cabelo, muita vitamina, que aí a gente precisa ter esse cuidado. Uhum. E aquele chá que todo mundo fala que emagrece, que é o chá da cavalinha, né? E outros assim, também o mesmo cuidado deve ser. Chá de cavalinha, chá de quebra-pedra, hibisco, todos esses, chá verde. Chá verde eu ia falar, a gente precisa ter cuidado. Esses já são substâncias que a gente sabe que causam dano hepático. Já é descrito em literatura, baseado em medicina de evidência mesmo. E aí a gente não pode deixar isso de lado quando passa na consulta. Tem que receber a orientação de que não é nesse lugar que a gente está fazendo bem ao fígado. Perfeito. Muitas pessoas vão em consulta querendo saber, mas o meu fígado deu alterado, eu tive uma internação, aconteceu isso, o que é que eu faço para melhorar meu fígado? Tá. Que eu acho que esse é um lugar também interessante da gente conversar aqui, que muitas pessoas vão às vezes atrás de um lixeiro pro fígado, uma limpeza do fígado, e aí termina se colocando num lugar de mais risco, porque não existe uma medicação que faça essa limpeza do fígado. Olha que interessante. Né? E aí o que a gente precisa é parar de agredir o fígado. De que forma? Se você é uma pessoa que tem saúde, nunca teve problema, mas consome bebida alcoólica com frequente. O que seria frequente? É aquele jovem que chega sexta, sábado e domingo, tem uma ingestão frequente. E aí as enzimas estão alteradas. Vamos diminuir esse consumo do álcool. A gente faz bem pro fígado, deixando ele trabalhar em paz. Sem colocar nenhum obstáculo, nenhuma medicação ou nenhuma química que possa contribuir para a piora dele. Então, se o seu fígado está alterado, já fez um exame, está alterado, está aguardando uma consulta, já não consome bebida alcoólica, né? Aí, outro ponto, parar de suplementar o que às vezes não foi indicado por um médico, né? Vamos suplementar o que realmente for preciso. Correto. Se você é uma pessoa que às vezes tem muita dor de cabeça, mulher às vezes tem muita cólica, e aí todo mês repete aquele ciclo. O mês tem 4 semanas. Se a mulher fica menstruada ali aquela semana e precisa estar usando anti-inflamatório, porque tem dor de cabeça, porque tem cólica, o anti-inflamatório é uma medicação que causa dano hepático. Então a gente tem que ter cuidado. Às vezes dor de cabeça, tem enxaqueca e faz uso, né? Às vezes idoso que sente dor articular. Ixi, isso é muito comum. E aí todo dia toma um remedinho para articulação. Exatamente. E é um anti-inflamatório. Então a gente precisa ter cuidado com esse consumo frequente de medicação que pode agredir o fígado. Então isso tudo a gente tem que conversar na consulta para entender o lugar de que a pessoa está usando, né, essa suplementação, essas medicações, para a gente evitar que ela utilize. E aí só assim a gente consegue interromper essa cascata de dano hepático. E tem alguma alimentação que ajude o fígado nesse trabalho? Olha, a gente não fala em uma alimentação para o fígado, mas a gente sabe que existem alimentos que são mais prejudiciais à saúde como um todo, como alimentos muito gordurosos, né, ricos em frutose, que todos esses alimentos, eles levam ao aparecimento, né, podem levar ao aparecimento da gordura no fígado, né? Que aí, às vezes, a pessoa tem a gordura no fígado e as enzimas do fígado estão alteradas, entendeu? E aí leva uma esteatohepatite, que era esse termo antigo que a gente usava para inflamação, isso, da gordura do fígado. Então, uma dieta focada para o fígado não tem. Mas se você conseguir ter uma dieta mais natural, né, rica em alimentos como vegetais, né, a proteína permitida e evitar industrializados, alimentos gordurosos. Muitas bebidas hoje em dia são muito ricas em açúcares. Por exemplo, aquele suco de caixa, que às vezes tem muita frutose, uma grande quantidade. Principalmente um cuidado com as crianças, que às vezes vão para o colégio e levam aquele suco de caixinha. Fácil, né?
E aí tem muita frutose. E não somente isso, né? Às vezes a pessoa tem uma ingesta frequente de frutas. A gente pensa, fruta é muito saudável. É mesmo. Fruta é muito saudável. Realmente, fruta é muito saudável. Mas tudo que é feito em excesso, ele pode causar algum dano. Curioso, eu tive uma paciente que ela tinha uma gordura no fígado, ela tinha alteração das enzimas do fígado, e aí uma das orientações da gente é perder peso, cuidar da dieta, fazer atividade física, e ela voltou na consulta maravilhosa, tinha perdido cerca de 10 quilos, Nossa! mas os exames do fígado estavam bastante ruins. E aí? E a gente ficou nessa investigação, achou que pudesse ter sido uma perda de peso rápida, e aí depois, quando já estavam assim na consulta bem avançada, com aquela angústia, já estávamos pensando em uma investigação até mais invasiva. Sim. Aí ela confessou pra gente que estava perdendo peso porque ela tinha deixado de comer e só comia melancia. E ela fez inclusive uma festa da melancia. Não me diga! E ela ganhou melancia de todas as pessoas que foram pra festa dela e ela só ficou se alimentando de melancia. E aí entra no lugar da frutose. Ela disse que uma melancia inteira durava 3 dias. Nossa Senhora! Era bastante. E aí a gente deu a orientação de que realmente o consumo dela de fruta, que contém a frutose, estava muito aumentado. E aí ela precisava ter uma dieta equilibrada. Apesar de ter perdido peso, mas ela entrou em contato com uma grande quantidade de açúcares. E aí quando ela retornou, depois de ter voltado a uma dieta mais convencional, os exames já estavam bem melhores. Que interessante. Olha, a gente não pensa mesmo, né? A gente fala, não, fruta, alimento. Acha que tá livre, que pode comer o tanto que quiser. E não é bem assim, né? O excesso... Em tudo, né? O equilíbrio é fundamental, né? Não tem como. Olha que interessante. E com relação à gordura no fígado, a gente também avalia isso só com os exames. Não tem nada que comece a demonstrar de sintomas. Não. Só exame. Então, a gordura no fígado a gente pode avaliar principalmente através dos exames de imagem. Existem alguns fatores de risco que faz a gente pensar, poxa, aquela pessoa pode ter uma gordura no fígado. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem uma alteração de colesterol, que ganhou peso, mas ficou muito centralizado no abdômen, aquela pessoa que tem uma barriga mais saliente. E aí essa pessoa ela tem realmente um indicativo de que ali pode ter uma gordura no fígado. E aí a gente abre mão de exames como ultrassom, e a depender desse resultado, exames mais complexos, para identificar essa gordura no fígado. Aí existem gorduras no fígado que alteram os exames de sangue e tem outras que não. É mesmo? E tem outra que não, mas assim, sempre com um olhar voltado para isso. Antigamente, a gente tinha como uma causa principal de cirrose as hepatites virais, que foram essas que a gente conversou já anteriormente. Hoje em dia, a gordura no fígado ela tá ganhando mais lugar. E aí a gente precisa ter esse cuidado com os pacientes jovens ou que já têm essas comorbidades para ter essa avaliação de olhar o fígado, que às vezes vai tratar o diabetes, vai tratar a pressão e aí não olha o fígado e tá lá a gordura e tá lá os exames do fígado alterados e pode vir a desenvolver cirrose no fígado e até precisar de um transplante. E o transplante pode gerar uma cirrose? Não. Não, o transplante ele é a forma de curar a cirrose. Ok. Tá certo? Aqui no Brasil, a gente tem a indicação do transplante com doador falecido, que é através da doação de órgãos, e ele é a forma de curar a cirrose. Tá? E aí tem pacientes que merecem, né, que tem essa indicação do transplante. Não é de forma assim aleatória, que vai qualquer um, meu fígado tá doente, eu queria receber um novo fígado. Não é dessa forma. Aí tem que passar por uma avaliação para receber a indicação do transplante. Então, a melhor forma de prevenção realmente começa com as vacinas. Perfeito. Não é? Desde a infância. Desde a infância. E depois disso, mesmo sendo adulto, você pode fazer essa reavaliação, não é? E ver se há necessidade de uma nova dose ou não. Isso. Porque pode não ter adquirido dentro do sistema imunológico. É isso. Como é que a gente sabe, dentro dos exames, que o sistema imunológico realmente foi ativado graças a uma vacina? Aí a gente solicita os anticorpos. Ok. A vacina ela vai produzir os anticorpos.
E aí existem alguns exames que a gente pede para ver se o corpo da gente produziu ou não essa proteção contra o vírus. Então, vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, a gente avalia se já tem a produção de anticorpo. Perfeito. Nossa, que verdadeira aula, hein? A gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já já. E aí falando sobre as canetinhas. Elas podem levar a uma hepatite? Você não pode perder, te aguardo. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. E voltamos o nosso Além da Fama com esse trabalho muito importante que a doutora Luísa está aqui nos transmitindo, como a gente pode prevenir e também o tratamento com relação à hepatite. Doutora, a gente estava falando sobre as canetinhas, que hoje é a coqueluche que as pessoas usam demais. As canetinhas, elas podem também, se usadas de uma maneira indevida, gerar hepatite? Então, hoje em dia a gente cursa com uma dificuldade de lidar, né, com essa facilidade de trazer essas canetinhas de fora, né, às vezes manipulada, que às vezes a gente não sabe dizer qual é a medicação que está ali. Então, as canetas, né, que os análogos do GLP-1, que estão amplamente utilizados como uma medicação... O que é GLP-1? É o nome que a gente utiliza sobre essas canetinhas, né? Mas, assim, o Ozempic, o Mounjaro, essas medicações são medicações excelentes. Sim. A gente não tem trabalhos que indiquem que eles podem causar hepatites, mas a gente tem uma preocupação com essas pessoas que estão fazendo uso dessa medicação que não é a que é regulamentada, que não é a medicação que a gente tem certeza que é o princípio ativo que está lá. O que acontece é que está tendo uma comercialização ilegal, muitas vezes, e a gente não sabe dizer o que está ali. Esses insumos, né, que aparecem, que vêm não sei de onde. E a preocupação é que muitas pessoas utilizam várias medicações para conseguir um fim estético. Então, às vezes está associado a uso de hormônios, anabolizantes, outras drogas emagrecedoras, e a gente tem essa preocupação. Né? A gente sabe que a pressão estética é muito grande. Nossa, demais. E hoje em dia, com essas novas medicações, essa acessibilidade, né? As pessoas têm feito uso, mas se elas são prescritas pelo médico, se estão bem indicadas para o seu caso, e você comprou na farmácia, e ela é uma medicação legalizada no nosso país, ela é uma medicação segura. Perfeito. O que pode acontecer é que essas medicações, elas causam um efeito adverso, né? Ou um efeito previsto pelo uso, que é um retardamento no esvaziamento gástrico. Então, pode acontecer que você toma uma medicação e ela pode ficar mais tempo ali sendo absorvida. E aí isso pode levar a mais efeitos colaterais. Mas sobre o uso das canetinhas, a gente não tem indicação de que pode causar hepatite, não. Mesmo ela retardando a digestão ali da medicação. Precisa ter cuidado com o uso das medicações para ver se não está mais tempo ali. Mas isso vai ser avaliação caso a caso, não é por conta do uso das canetas emagrecedoras. Perfeito. E da sarcopenia, como é que a pessoa pode, usando, né, as canetas, ela se prevenir para não entrar nesse processo? Então, o ideal é fazer um acompanhamento médico, né, para que essa perda de peso ela não seja muito rápida e curse com uma etapa de desnutrição, né? A gente sabe que tem pessoas que têm indicação de uso, mas tem outras pessoas que estão usando realmente só para fins estéticos. E aí, às vezes, acontece uma perda de peso que leva a desnutrição, perda de massa muscular, e aí isso sim é perigoso. Então, o ideal é vai começar a fazer uso, faz com acompanhamento médico e nutricional. Que o que acontece é que, pelo efeito colateral, pode levar a uma intolerância gástrica. A pessoa fica com enjoo, fica, às vezes, com uma pequena aceitação da dieta. E aí, nesse período, ela precisa estar continuando se nutrindo. Certo. A gente não fala de uma alimentação copiosa, uma refeição grande, mas sim de nutrição.
Então, o ideal é fazer um acompanhamento multidisciplinar, né? Muitos pacientes que estão usando as canetas emagrecedoras, eles têm também alguma indicação relacionada ao fígado para poder estar usando isso. E aí a gente faz esse acompanhamento. Então, é meio que um acompanhamento multi. Entre o endócrino, entra a nutricionista, entra o hepatologista, para ver essa indicação e seguir esse paciente com uma perda de peso saudável. Perfeito. Né? Que não adianta a gente ir pelo caminho que vai arrumar outro problema. Claro, com certeza. Então, os jovens, a gente precisa ter esse cuidado com o uso de medicação, às vezes até para fins muito estéticos, né? De perda de peso. Existe uma linha hoje em dia de muito cuidado com a pele, com o cabelo, que aí às vezes faz uso de muita suplementação e às vezes não sabe nem o que tá ali. Alguém vendeu dizendo que é pro cabelo e quando não chega a olhar o rótulo. E aí quando a gente vai ver, tem várias coisas que podem causar o dano hepático. Principalmente metais, né? Os metais pesados que estão nessas substâncias. Isso. E o excesso também, né? Que às vezes usa, vamos dizer, um pro cabelo e um pro rosto. Quando você vai ver, são compostos muito parecidos. E aí você achou que estava usando só para aquela coisa e estava usando uma dose em excesso. Então a gente precisa ter esse cuidado. A doença do fígado, as hepatites, as alterações das enzimas, é uma doença que pega do jovem até o mais idoso. E cada período da vida tem alguma coisa que pode estar levando a isso. Seja o uso de medicação, que no idoso também pode ser porque usa por conta das dores articulares, seja porque teve uma doença na infância ou na juventude que não foi tratada, como as hepatites virais, porque não fez os exames. Seja porque se expôs ao vírus, porque não sabia, às vezes viaja, né? Quando a gente viaja, a gente tem um consumo de alimentos, mas fora mesmo, não tem como garantir. E aí, às vezes, faz uma viagem, adquire uma hepatite A, então a gente tem que ter o cuidado com hepatite A. Quem não vacinou, é interessante que busque, vê na sua carteirinha, ou então busque vacinar. Né? Toda essa questão acho que é muito válida. Com certeza. E existe algum tipo de hepatite que seja hereditária, que tenha a questão genética? Existem alterações no fígado que levam à hepatite. A hepatite nada mais é do que it vem do termo de inflamação. E hepatite, né, é inflamação do fígado. Então existem algumas doenças genéticas que podem causar alteração dessas enzimas do fígado. E aí a gente entra num lugar de doenças menos comuns, como as doenças genéticas. Que aí, às vezes, quando você diz, eu tô com alteração no fígado, ainda num lugar de preconceito, né, de falta de conhecimento, muita gente diz, é porque bebe. Nossa, isso é muito comum. Né? E aí a gente precisa passar essa barreira, né, tem gente que diz, doutor, eu não bebo e meus exames do fígado estão ruins. E aí a gente conversa e explica, tem causas genéticas, tem causas autoimunes, tem causas virais, tem medicamentosas. A gente passa por todos esses caminhos para dar um diagnóstico de uma hepatite secundária A. Aí é secundária a alguma dessas causas. E aí existem faixas etárias que são mais comuns e menos comuns, mas a gente tem que olhar o indivíduo como um todo para tentar descobrir o motivo que levou a essa inflamação hepática. Às vezes acontece de uma pessoa precisar ficar internada por outros motivos e aí os exames do fígado cursam com alteração. E aí quando você vai ver, precisou usar um antibiótico, precisou usar algum tipo de medicação. Às vezes pacientes que estão em linhas de terapia oncológica, pode causar alteração no fígado também. E aí tudo isso a gente precisa avaliar caso a caso. Perfeito. E a cirrose, uma vez que ela apareceu, ela tem cura ou só fazer um tratamento para dar manutenção à qualidade de vida? Então, a cirrose é o último estágio da doença do fígado. Pacientes que têm as hepatites virais, como hepatite B, hepatite C, elas podem evoluir para uma cirrose, certo? Esse diagnóstico normalmente a gente dá através de alterações clínicas, laboratoriais, de exame de imagem, aí, como se fosse um quebra-cabeça e a gente vai tentando montar para dar esse diagnóstico. Quando o paciente recebe esse diagnóstico de cirrose, a gente já está indicando para ele que se
Se não for alguma causa reversível ou tratável, né, que a gente pode conseguir ter um pouco de melhora desse fígado, que a gente chama de recompensação hepática, ele dificilmente vai ter uma recuperação total do fígado. Certo. Então, é um estágio final da doença do fígado, é a cirrose, que é caracterizada por uma fibrose importante desse fígado. As hepatites virais B e C podem levar a cirrose. Cirrose. Não só bebida, né? Que todo mundo só fica imaginando a bebida. A cirrose, você bebeu ou não, a pessoa pode não ter bebido. E às vezes é um grande tabu, tem pessoas que chegam no consultório com vergonha de dizer que tem doença no fígado, porque senão vai achar que é mentira, porque não bebia. E aí a gente tem que conversar e explicar tudo isso, que a cirrose pode ser secundária a uma doença genética, uma doença autoimune, que precisa passar por essas investigações para a gente conseguir devolver essa informação ao paciente, para que ele também se sinta confiante e busque o tratamento, que a gente vá atrás, ou então que ele chegue mesmo e precise do transplante, ele vai ser avaliado também em relação a isso. O principal que eu acho é que muitas pessoas estão em casa, não sabem que tem uma doença no fígado. Sim. Porque ela pode se manifestar como uma doença silenciosa. Sim. Né? Se o olho não ficou amarelo, se não fez um exame que viu. E aí essas pessoas, elas precisam ter sempre esse alerta. Nossa, acho que eu nunca fiz um exame do fígado. Eu nunca fiz uma sorologia. A mulher que está em casa, que vai na manicure e aí usa o estojo do local, não sabe como é que foi esse cuidado, né? Com alicate, com tesoura. A gente fez um tratamento dentário, às vezes, num lugar que não sabe dizer como foi esse cuidado. E aí, o ideal é que essas pessoas, elas busquem um atendimento médico para fazer os testes. Porque a gente só consegue dar o diagnóstico através dos exames. Perfeito. Então, acho que essa parte é fundamental. Se todo mundo que está assistindo aqui a gente conseguir sair daqui sabendo que precisa ter uma avaliação hepática, principalmente as pessoas que estão sujeitas a essa exposição de maior risco, profissionais da saúde, né, pessoas que já tiveram alguma hepatite ou não, que elas devem ser avaliadas em relação às outras hepatites, né, a gente divide muito esse cuidado às vezes com a infectologia, por conta dessas hepatites virais infecciosas que às vezes está associada a outros tipos de vírus, como o HIV, e aí a gente precisa estar trazendo isso, e que é importante que faça os testes para a gente dar o diagnóstico e ofereça o tratamento ou acompanhamento. A hepatite B, dependendo do caso, ela tem medicação que pode controlar o vírus. A hepatite C, ela tem medicação que leva ao tratamento e cura. Puxa, cura a hepatite C? Cura a hepatite C. Bom. Então, dependendo do estágio que a pessoa tá, ela vai ficar curada e pro resto da vida vai seguir a vida normal. Só que quanto mais a gente retarda os diagnósticos, mais o vírus fica se replicando ali e causando dano no fígado. Que é o que a gente vê através das alterações das enzimas, que é o TGO e o TGP. Então, o ideal, mulher frequenta mais mesmo, né? O médico passa com as consultas de rotina com a ginecologista, né? Costuma fazer ultrassom das mamas e faz os exames para ver a parte hormonal, né? E aí adiciona, conversa, doutor, faz tempo que eu não faço um exame para ver meu fígado, as sorologias das hepatites, que às vezes o médico clínico, a ginecologista, o homem que passa no urologista para ver a próstata, que aí às vezes é um caminho para a gente dar também esses diagnósticos. A especialidade da hepatologia é uma especialidade que ainda é nova. Sim. E aí tem muita gente que às vezes não consegue... Não conhece, né? Não conhece, não consegue ter o acesso ao hepatologista. Mas numa consulta com um médico que já te acompanha, de longa data, um ginecologista, urologista, pode ser feita essas solicitações e vindo positivo, encaminha que a gente avalia. E aí acho que esse é o caminho que a gente precisa trilhar para dar os diagnósticos e a gente conseguir cuidar das pessoas que estão precisando também. Com certeza. Qual é a hepatite mais comum, que é mais corriqueira? Então, hoje a gente tem muito hepatite A. E assim, é até triste dizer porque tem vacina. Sim. A gente vê às vezes muitos jovens internados com hepatite A, com icterícia, o olho amarelo, bastante sintomático, porque a hepatite A, quando ela é adquirida, muito jovem, ela causa menos sintomas, menos alterações. Quanto mais idade a gente adquire, maior a chance dela dar uma hepatite mais grave. E aí,
Na minha época, não tinha vacina para hepatite A. Hoje em dia já tem no calendário vacinal. E aí muitas pessoas da minha idade, né, em torno dos... Não foram vacinadas e não sabia. Isso. E a gente entra no lugar por ser muito semelhante. Eu tenho vacina da hepatite B. E aí acha que foi vacinado contra as hepatites todas. Isso e mesmo. Aí não foi. Então o ideal é que consiga fazer os exames para avaliar se foi vacinado mesmo ou não. Se a vacina correspondeu ao surgimento do anticorpo para proteção. Se vai precisar de um reforço. Entendeu? E aí eu acho que a gente entra num lugar de que é muito importante ter esse tipo de avaliação. Às vezes o pessoal de casa não tem o acesso de que já tem a vacina para hepatite A. Exatamente. E aí pode ser feito. Tem vários postos que tem. É isso que eu ia perguntar. Postos de saúde que atendem normalmente a população teria ou tem que ser uma clínica particular para esse tipo de... A hepatite B tem sim, é pelo SUS. A hepatite A, para o novo calendário vacinal, sim. Tá? Para pessoas que não fizeram a vacinação no passado, porque não estava incluso, aí precisa abrir mão de clínicas para vacinar. Ah, tá. Então, quando fala que já está no calendário vacinal, seria a partir de quando, assim? Dos jovens, dos né? jovens. Dos recém-nascidos que vão estar fazendo esse calendário vacinal conforme agora. A gente tem a vacina da hepatite B, que já vem de longa data, mas vale salientar se tomou mesmo, né? Todo mundo com seu cartão de vacina dando uma checada para ver se tomou. Se não tem, é importante fazer o teste do anticorpo para saber se está vacinado ou não. Quando é que passou a fazer parte do calendário vacinal a hepatite B? Tem assim, a partir dos 60 anos de idade você tem que tomar cuidado porque você não deve ter tomado, coisas assim, não? Isso daí eu confesso que eu não consigo te dizer. Tá. Mas já é uma vacina bem estabelecida já de bastante tempo. E aí eu acho que vale a pena rever. Fazer o teste, né? E se não sabe, se perdeu o cartão de vacina, porque é muito às vezes comum. Hoje em dia a gente ainda tem um cadastro virtual que às vezes consegue acessar, né? Desde a época do Covid a gente teve esse cadastro das vacinas, mas naquele tempo que era tudo escrito, papelzinho, às vezes perde. Quem se mudou mais de uma vez certamente tem dificuldade de achar em casa. Então o melhor é vá ao médico, faça o pedido dos exames, né, para ver se você tem um anticorpo ou não. Ou não. Aí tira toda a dúvida. E se não tiver, pode ser vacinado. Claro. Aí se já foi vacinado e não tem, pode ser feita uma dose de reforço. Excelente. Nossa, tivemos uma verdadeira aula aqui. Eu quero agradecer imensamente, doutora, porque eu tenho certeza que elucidou muitas dúvidas para as pessoas que estão nos assistindo, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente. E eu aguardo vocês na próxima sexta, aqui às 8h30 da noite, na nossa IPTV, no nosso Além da Fama. Até mais!